terceiro domingo do tempo comum. Nós estamos na primeira parte do tempo comum, no itinerário, que Jesus nos convida a refletir sobre a nossa vocação, o nosso chamado e a nossa missão. Hoje, de modo especial, o Santo Padre nos convida a celebrar o Dia da Palavra. Importante a valorização da Palavra de Deus. Nós temos a oportunidade de termos como prática o estudo da Palavra de Deus. Vocês aí nas internet da vida, dá para poder baixar a liturgia diária e todos os dias ter essa possibilidade de pelo menos uma meia hora, uns 15 minutos, de refletir sobre a liturgia do dia. Sempre a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. Dá para refletir. Seria de extrema importância que o cristão católico ele não deixasse de fazer a leitura da Palavra de Deus todos os dias. E isso o Santo Padre nos convida, nesse dia de hoje, dedicado à Palavra de Deus, de estudarmos um pouco mais, de estarmos mais atentos à questão do cuidado da Palavra. E é sempre bom quando isso deveria ser prática de todo cristão, escolher um livro da Palavra de Deus e fazer a sua leitura para entender um pouquinho todo esse mistério que é apresentado para nós. Vocês vejam, hoje a primeira leitura é da profecia de Jonas. Vocês lendo o texto do jeito que está aqui, Jonas 3, de 1 a 5 e também o 10, vocês teriam condições de entender o que Jonas fez? Por que Jonas foi evangelizar a cidade de Nínive? E por que lá está dizendo que Nínive deveria ser percorrida em 3 dias, no mínimo, e Jonas percorreu em apenas um dia? Daria? Se vocês não tiverem a prática do estudo da Palavra de Deus, fica um texto meio fora do contexto. Então, para a gente entender um pouquinho, Deus chama Jonas para uma missão de fazer com que a comunidade, a cidade de Nínive, se converta por causa do tamanho dos pecados que esta comunidade tinha. Como havia, de uma certa forma, uma rivalidade e Jonas não gostava da cidade de Nínive, ele rejeita os primeiros pedidos de Deus para evangelizar aquele povo. Vocês devem ter o costume de, quando fala de Jonas, aí nós usamos um texto, de dizer que Jonas foi engolido pela baleia, não sei onde é que tem baleia lá no texto. Mesma coisa quando a gente usa, diz que Eva comeu a maçã, que lá não está dizendo maçã, lá está falando do fruto, e aqui diz que Jonas foi engolido por um peixe, mas não falou o tamanho do peixe, que peixe que era. Nós invocamos que é a baleia, que Jonas ficou lá 3 dias na baleia. Mas não está dizendo que foi a baleia, não. Está dizendo que foi um peixe, que ele ficou lá. 3 dias. 3 dias também para lembrar o tempo, os 3 dias de Jesus, diante do sepulcro, toda a questão da morte e depois a ressurreição. Lógico que é uma leitura do Novo Testamento, mas nós estamos no Primeiro Testamento, então não é a distância de Jonas para Jesus é muito grande. Mas a gente faz uma releitura. E qual é a ideia de Jonas? Jonas tinha a ideia, e sabendo que Deus iria destruir Nínive, e que não daria tempo a essa cidade se converter com um tempo tão curto. Então a cidade deveria ser percorrida em 3 dias, ele faz tudo apressadamente, que tem um povo cheio de pressa, não sabe ver o tempo e a hora, então quer correr com o tempo e esquece que as coisas de Deus não funcionam assim. Então, nesta atitude, o que acontece é que Jonas faz e avisa a alguns que a cidade seria destruída em 40 dias. E para o desespero de Jonas, todos se convertem, todos entendem que se deixar da forma que está, vivendo no pecado, a cidade seria destruída. Então diz que do menor ao maior,
todos se converteram e todos fizeram a penitência que o Senhor tinha indicado. Olha, para quem evangeliza, não precisa ter pressa. Às vezes a gente quer colher os resultados o mais imediato possível. Para quem evangeliza, se for evangelizar de mau gosto, é melhor não evangelizar. Se não há a preocupação com esta palavra de Deus, da leitura, do apaixonar-se pela palavra e que o anúncio seja verdadeiro, então é melhor não fazer. Você vai estar enganando a Deus, enganando a você mesmo. E Jonas tenta fazer isso. E depois, quando Jonas descobre que a cidade se converteu, Jonas fica enfurecido, porque ele não aceita. E às vezes é assim, nós não aceitamos a conversão das pessoas, achamos que as pessoas têm que andar sempre no erro, e a necessidade de se converter, a mudança de atitude nova na vida, para então compreenderem aquilo que o Senhor vai apresentando. A segunda leitura de hoje também dá, de uma certa forma, ela segue esses passos. Veja só, queridos irmãos e irmãs, o texto começa dizendo: o tempo está abreviado. Alguns devem dizer assim, realmente o mundo está acabando, porque do jeito que nós estamos vivendo, a coisa está ficando feia. Olha, o nosso maior problema, e isso apresenta o texto, é que nós nos preocupamos com as coisas pequenas, deixamos de valorizar aquilo que é o sinal maior. Muitos, ao acordar, não é capaz de agradecer pelo dia que começa. Muitos já levantam insatisfeitos com tudo. Não é capaz de dar um bom dia às pessoas, um bom dia, uma boa tarde às pessoas. Acorda com um humor fora do sério. Esquece que tudo que nós temos vem de Deus. E precisaríamos justamente agradecer a Deus pela vida. O tempo está abreviado. E é necessário que tenhamos esta condição de um caminho completamente diferente. Se não fizermos isso, não adianta. E vai apresentando que tudo passa nesta vida. Tudo passa. E vocês já viram que às vezes as brigas que acontecem são por coisas fúteis. Nada de concreto. Nada que vai realmente apresentar aquilo que deveria ser o sinal. Valorize a sua vida. Quantas pessoas lutam para poder viver e outras não respeitam a vida que têm? Quantas pessoas não são capazes de agradecer pelo dom da vida? Outras lutam aí, entregues diante de tantas situações. Muitos não agradecem a roupa que veste, a comida que come, a casa que tem para morar, enquanto muitos não têm. Há esta grande situação, desta preocupação com a futilidade, com a questão do bem, do ter. Esquece do ser. E quando nós vamos esquecendo o ser, nós vamos perdendo a dignidade. Depois acumula tantos bens. Para quê? Para depois o povo ficar numa briga, porque cada um quer um pedaço. Às vezes morre alguém com suas riquezas e os filhos começam a degladiarem para poder conquistar aquilo que é dos pais. Nós precisamos valorizar a vida. Valorize cada tempo e cada momento da sua vida. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem apresentado a você. Mas tantas preocupações fúteis, coisas que não adianta. Às vezes queremos coisas que não tem nada a ver conosco mesmo. Nós vamos distanciando. Isso acaba atrapalhando. Deus te deu o dom maior, que é a tua vida. Valorize, agradeça, olhe para você e veja a grandeza de Deus em você. Você é a imagem segundo a semelhança de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Para que esse tanto de briga? Para que andar de mal com os outros? Andar com ódio, com rancor no coração? Isso destrói a vida, não constrói. E o texto encerra dizendo: a figura deste mundo passa.
a figura deste mundo passa. Passaremos um dia. O que levaremos deste mundo? O rancor, o ódio, as brigas familiares, o distanciamento entre as pessoas, a falta de valorização da vida. Quantos aí precisaria de um sorriso, de um abraço? E às vezes vamos na futilidade. E o texto vai nos apresentando justamente isso. Tudo passa, tudo passa. Valorize o bem precioso que Deus te deu. Ame mais, se ame mais. E tudo vai acontecer quando você descobrir a grandeza de Deus em você. O bem mais precioso que Deus te deu. Nunca se esqueça. Não vire a cara para os outros. Não seja igual aos outros. E nós seremos verdadeiramente aquilo que o Senhor nos apresenta. O Evangelho de hoje, início da missão de Jesus. Depois do batismo, Jesus agora vem para anunciar. O texto começa dizendo: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. Convertei-vos e credes no Evangelho. Se tivermos de verdade este sinal do Evangelho em nossas vidas, muitas coisas serão diferentes. Muitas coisas. Porque o Evangelho nos ensina, nos educa a vivermos essa intensidade da graça, do amor de Deus. O Evangelho é luz, é caminho que se abre quando nós temos a preocupação do estudo, do conhecimento. Convertei-vos. A conversão se dá quando eu conheço, quando eu procuro, quando eu faço a experiência. Sem o conhecimento não tem como fazer tudo isso. Há necessidade, irmãos e irmãs, de refazermos os nossos passos. Não basta só escutar a palavra, é necessário viver a palavra. Às vezes me dá uma certa agonia quando alguns começam, para justificar os seus erros, a citar a palavra de Deus. Lá em fulano de tal, não sei das quantas, está escrito assim: tu vive o que tu está falando? Não, então não adianta você citar. A citação ela só tem sentido se for ligado à sua vida. Se não ligar fé e vida, não adianta. A palavra se torna vazia. Ela não traz, ela não se torna eficaz na vida da gente. E a conversão é assim. Eu preciso mudar a minha atitude, entender tudo aquilo que eu preciso ser. Depois o texto segue dizendo: Jesus então, passando à beira do mar da Galileia, vocês vão, se vocês lerem o Evangelho de São Marcos, é o menorzinho que tem, são só 16 capítulos, toda a vida de Jesus está em torno do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um rio que tem, então está toda voltada ali, o anúncio está ali. O mar tem um sinal simbólico na vida da comunidade de São Marcos, tem um sinal simbólico muito importante. E começa dizendo: olha, viu, e é um sinal importantíssimo, Jesus vê e chama. Jesus te viu e te chamou. Jesus te chama para uma missão específica, para o anúncio. E diz aos dois primeiros: viu Simão e André que lançavam as redes no mar, pois eram pescadores. Jesus disse: segue-me. Olha como é interessante. Jesus usa daquilo que os discípulos têm para ser o sinal do anúncio. Ser esse sinal deste anúncio. Segue-me e farei de vós pescadores de homens. Jesus é o homem do caminho. Não para, está o tempo inteiro caminhando.
E no caminho de Jesus, ele vai então agregando as pessoas que ele precisa e que ele chama. E lá então, mais à frente, Jesus então e vê os filhos de Zebedeu e o chama de novo para seguir. E assim, ele te chama pelo nome, ele te conhece de modo especial. E este conhecimento te faz então no seguimento. Não é mais os 12 daquele tempo, mas agora é você pessoalmente. Pelo batismo, Deus te chama a uma missão específica. Convertei-vos e credes no Evangelho. Nos convida a anunciar, que o anúncio seja verdadeiro, que o Evangelho seja vivido por todos nós e que sejamos capazes de entender. Encerremos com o Salmo responsorial de hoje. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e vossa verdade me oriente e me conduza. Busquemos sempre os caminhos do Senhor, para que a verdade possa ser o sinal da nossa condição de vida. Fala, Senhor, fala, Senhor, eu quero te seguir.